Olá, mais um A Voz do Claustro no canal do Mosteiro de São Bento do Rio de Janeiro. Olá, eu sou a irmã Martina e esse é o quinto episódio da nossa série sobre grandes cardeais do século XX. Os dois últimos cardeais que nós mencionamos foram homens que viveram em épocas extremamente difíceis nos seus países. O cardeal von Galen, aqui na Alemanha, viveu na época do nazismo, e o cardeal Wyszynski, na Polônia, durante, a ditadura comunista. E hoje eu queria trazer a figura de um cardeal que é talvez, nesse sentido, mais próximo a nós, porque viveu uma realidade mais parecida com a nossa realidade. Nós falamos aqui do cardeal americano John O'Connor, o nome é um nome tipicamente irlandês, americano, e ele tinha a idade do Papa João Paulo II, nasceram ambos no ano de 1920, inclusive se conheciam muito bem já posteriormente, quando o Papa se fez Papa, e mantiveram uma boa amizade. O cardeal John O'Connor nasceu numa família simples, tipicamente de ascendência irlandesa, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. A família tinha também ascendência judia, mas já era uma família católica. E ele foi ordenado sacerdote aos 25 anos, ainda, relativamente novo. E aos 32 anos decidiu entrar para a Marinha Americana. Ele era um aluno brilhante, inclusive se doutorou em ciência política já como sacerdote, interessante, uma matéria, totalmente secular. E a sua carreira na Marinha Americana, que é uma marinha, obviamente, de imensa tradição, de imenso orgulho, foi uma carreira também brilhante. Ele juntou justamente essas duas, vamos dizer assim, funções do seu ministério sacerdotal com a sua carreira militar e se tornou o grande responsável pela capelania da Marinha Americana no seu tempo. Aos 55 anos, já mais tarde, ele foi feito inclusive almirante, o maior posto da Marinha, e obviamente chefe de toda a capelania da Marinha Americana. Era já uma pessoa muito respeitada, por um lado, já de jovem, porque era uma, inteligência brilhante, uma pessoa que claramente era um líder, tinha uma personalidade muito forte, muito segura, e por outro lado uma pessoa muito querida, porque ele tinha, essa típica característica de irlandês americano de ser uma pessoa muito afável, muito dada, muito, normal, de família extremamente, igual às outras famílias, e ele absolutamente não se impunha, vamos dizer assim, por ares assim grandiosos nem nada, muito pelo contrário, é um cardeal que a gente poderia encontrar a qualquer momento e conversar com ele. Nos Estados Unidos não há essa formalidade, por exemplo, que existe na Europa, portanto o bispo ou o cardeal, come na mesma mesa da gente, e muitas pessoas o chamam inclusive pelo nome. E ele era bem assim, tipicamente americano, tipicamente irlandês e tipicamente judeu nesse brilhantismo, vamos dizer assim, da sua inteligência, da sua cultura e nessa personalidade muito forte que ele tinha. A sua carreira na Marinha foi uma carreira brilhante, e ele, em 1979, ou seja, aos 59 anos, foi ordenado bispo pelo próprio Papa João Paulo II, foi o próprio Papa que o ordenou no primeiro ano do pontificado do Papa. Uma ordenação, vamos dizer assim, muito especial, um presente de Deus para ele. E foi feito, então, pelo próprio Papa, bispo auxiliar da Marinha. Logo em seguida, em 1983, ele foi feito bispo diocesano, fora da Marinha, então, da cidade de Scranton. E logo em seguida, um ano e meio depois, ele foi feito, a gente vê a atenção que o Papa dava a ele, a esperança e a confiança que o Papa tinha nele, porque de certa forma trouxe ele num movimento assim incomum, geralmente o bispo até chegar a ser arcebispo de uma cidade grande, tem toda uma carreira eclesiástica, como assim se chama, e ele não, da Marinha passou para uma cidade, e de uma cidade de certa forma desconhecida, não importante, na igreja americana, e logo então em 1984, aos 54 anos, aos 64 anos, perdão, ele foi feito arcebispo e logo em seguida cardeal de Nova York.
Nova York, como a gente sabe, é a cidade mais importante, historicamente mais significativa dos Estados Unidos. E o cardeal de Nova York tem também na igreja americana um papel muito importante. Ele foi o arcebispo de Nova York no começo, fim do século XIX, começo do século XX. Foi o primeiro cardeal de todas as Américas. E ele é, de certa forma, vamos dizer assim, né, nominalmente, pelo menos, o grande chefe da igreja americana. O cardeal de Nova York é sempre um personagem de destaque na igreja americana. E não foi diferente com o cardeal O'Connor. Ele manteve essa sua simplicidade, essa sua, enfim, né, esse seu estilo muito informal e muito afável, mas fez, até a sua morte, ele morreu no ano 2000, uma, enfim, revolução, poderia-se dizer assim, na diocese e arquidiocese de Nova York e, portanto, porque a cidade é tão importante, na igreja americana também, junto com uma série de outras pessoas e de outros fatores, sobretudo essa revolução liderada pelo pontificado João Paulo II, que foi para os Estados Unidos um pontificado extremamente importante. O que mais talvez nos impressiona na vida e na vida eclesiástica, vamos dizer assim, do cardeal O'Connor, é a capacidade intuitiva, automática, a gente poderia dizer, que ele tinha de viver, unir, associar constantemente na sua vida, na sua atuação eclesiástica, a fé e a razão. Ele escapava totalmente dessa polarização que nós vivemos hoje em dia. É uma polarização que é causada tanto, vamos dizer assim, pelas pessoas fora da igreja, que defendem a razão como se fosse algo necessariamente contrário à fé. Tudo que é científico, tudo que é racional não pode, segundo, né, essa mentalidade que vem para nós desde o Iluminismo, desde o século XVIII, XIX, enfim, tudo que é racional não pode ter a ver com a fé e tem que, de certa forma, rejeitar a fé. Mas é causada também, muitas vezes, por nós, dentro da igreja, que passamos para o outro extremo e que achamos que a fé, na verdade, não tem nada a ver com a razão, que a fé tem que ser, então, algo extremamente emocional ou extremamente ligado, né, a só o que é o mundo espiritual e que a razão aqui não tem parte. A razão, de certa forma, é quase vista, muitas vezes, como uma ameaça à fé. Existe isso dentro, enfim, né, da própria comunidade de crentes, de pessoas que creem em Deus, e isso é um perigo gigantesco para a fé. O Papa João Paulo II, sobretudo, talvez mais do que em qualquer outro escrito na sua, né, fantástica encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, e depois o Papa Bento, com a sua sabedoria, com a sua claridade, volta e meia, repetidamente insistiram nesse ponto. A fé sem a razão vira fanatismo e vira, inclusive, como se chama isso? Superstição. A fé precisa da razão. E não porque a razão seja uma coisa, vamos dizer assim, humana, que a fé, então, de certa forma, tem que ceder a essa coisa humana. Não, senão porque a razão é, como nos diz São Tomás de Aquino, já na Idade Média, o maior presente que o próprio Deus nos dá. Se Deus é amor, se a gente pode definir Deus como amor, assim como, né, o evangelista São João nos ensina, a gente pode definir Deus também como a razão. Deus é o criador da razão. Se nós somos capazes de pensar, de analisar, de decidir, é porque Deus nos deu essa capacidade. Tudo que a gente produz no mundo moderno, por exemplo, de tecnologia, né, todos os avanços da ciência, todos os avanços da medicina, claro que isso vem da nossa parte humana, no sentido de que a gente usa a nossa razão, mas antes disso isso vem de Deus, porque se Deus não tivesse dado para a gente essa capacidade racional, a gente não poderia chegar a fazer nada, a rigor, né? Então, usar a razão, prezar a razão, é louvar a Deus também. Deus espera de nós e quer de nós que nós sejamos o que Ele nos fez, ou seja, pessoas racionais. Toda vez que a gente é irracional, toda vez que a gente, de certa forma, despreza, né, a nossa capacidade de pensar, a gente, de certa forma, está também se afastando de Deus. Isso é importantíssimo
porque essa quase inimizade que existe hoje de ambos os lados entre a fé e a razão é altamente perigosa exatamente para os dois lados. No lado da razão a gente vê, como a gente vê, né, nos nossos tempos, que a razão sem fé, ela se perde. Se a fé sem razão vira fanatismo e vira superstição, a gente vê isso muito, né, nos movimentos religiosos fanáticos, seja de que religião seja, a razão sem a fé, a rigor, ela é irracional. Essa é uma palavra também do escritor inglês Chesterton, né? Ele dizia que o louco é aquele que perdeu tudo menos a razão. Ou seja, o louco ainda conserva a sua capacidade racional, a sua capacidade lógica. Se ele acha, por exemplo, que todo mundo está perseguindo ele, ele se esconde. Se ele acha que ele é, né, o Chesterton diz, Napoleão, ele se comporta como Napoleão. Ele permanece lógico, ele permanece racional. O que ele perdeu não foi a sua capacidade de pensar, o que ele perdeu foi a conexão desse seu pensamento com a realidade. Ele já não vê mais a realidade, ele já não reconhece mais a verdade. Ele já não se abre a algo que está além dele, nos outros, né, na natureza, no mundo e em Deus. Portanto, a razão, como nos nossos dias, como nos nossos tempos, quando se fecha a possibilidade, que obviamente a razão tem que reconhecer, de que existe Deus, de que existe a justiça, de que existe o bem, de que existe, né, um sentido para a vida, de que existe uma vida eterna, de que vai existir um juízo sobre nós, de que as nossas ações têm um sentido moral, de que a vida, portanto, não é só aquilo que a gente racionalmente consegue fazer, mas também aquilo que o nosso coração nos diz, aquilo também que a nossa alma nos diz. Essa razão acaba virando loucura, virando, enfim, né, uma confusão relativista tão grande que o homem se perde. A gente vê isso constantemente nos nossos tempos. Pessoas que, a rigor, vivem uma vida racional, por exemplo, né, são inclusive cientistas, acadêmicos, ou têm uma carreira científica interessante, e que, no entanto, como pessoas, no que concerne a sua maturidade, no que concerne, né, por exemplo, a sua afetividade ou a sua emocionalidade, essas pessoas se perdem muitas vezes. Não sempre, necessariamente, mas muitas vezes sim, porque elas têm a parte técnica, mas lhes falta o sentido da vida. Não cair no outro extremo de achar que a fé pode, então, né, sozinha viver sem a razão. Deus é o autor das duas coisas. Deus nos dá a graça da fé e Deus nos dá a capacidade da razão. E, nesse sentido, nosso cardeal O'Connor, embora fosse um homem, né, extremamente prático, extremamente, vamos dizer assim, não era um grande filósofo, um grande teólogo, é um homem extremamente pastoral, mas é um exemplo para a gente, um exemplo muito importante, me parece, sobretudo para o clero e para nós, pessoas da igreja, leigos também, né? Ele era um sacerdote, excelente sacerdote, fiel sacerdote, inclusive uma pessoa de vida ascética, um americano. A gente conhece, né, a situação da sociedade americana. A gente cai muitas vezes nos Estados Unidos na tentação, né, de viver de conforto, de viajar para lá e para cá, né, enfim, a vida americana é geralmente muito mais rica do que a nossa. E, no entanto, ele era um homem de vida ascética, um homem de vida ascética também, não ao exagero, né, uma vida normal, condizente com a sua sociedade, mas ascética. Um homem conhecido pela sua discrição, por exemplo. A gente, inclusive, quase não acha fotos dele, tão discreto ele é. Um homem que não fala em público de si mesmo, uma pessoa de profunda vida de oração, de profunda fidelidade aos sacramentos. Ele é um sacerdote. Do começo ao fim, morreu, inclusive, né, como atuante cardeal arcebispo de Nova York. Mas, ao mesmo tempo, ele é um oficial da Marinha. E um oficial da Marinha tão brilhante e tão dedicado a essa sua carreira na Marinha que chega a almirante. Ele não vai chegar a almirante só porque ele é sacerdote católico. Inclusive, a gente sabe que os Estados Unidos são um país de maioria e de tradição protestante. Os católicos, hoje em dia, são vistos nos Estados Unidos com igualdade, mas isso não foi assim na história americana. Os católicos sofreram, de certa forma, muita discriminação na história americana. E ele é, pelo seu mérito, vamos dizer assim, né, militar, ele recebe, então, a patente de almirante.
ao mesmo tempo, ele é um sacerdote e um oficial que se doutora em ciência política, ou seja, é também um intelectual numa matéria, né, perfeitamente adaptada ao mundo da sua época. E ele, como bispo e como arcebispo e cardeal depois, vai mostrar em toda a sua atuação, em toda a sua vida, como não só é possível, mas necessário sempre que a nossa vida seja fundamentada nessas duas colunas, a fé e a razão, que não se opõem, ao contrário, se ajudam, se auxiliam, se associam para que nós possamos realmente ser pessoas profundamente, verdadeiramente humanas e pessoas de fé. A primeira frase da famosa encíclica do Papa João Paulo II sobre fé e razão é uma frase muito bonita, muito famosa, né? Ele diz que a fé e a razão são como as duas asas de um pássaro que nos permitem levantar voo e alcançar a verdade não só de Deus, como também do próprio homem, do próprio mundo, da própria vida. Um pássaro não voa se as suas duas asas não estiverem, enfim, né, perfeitamente saudáveis. A gente conhece sempre, né, ver um passarinho caído porque uma asa está machucada. As duas asas são necessárias para que o pássaro voe. Tanto a fé, por um lado, que não pode ser esquecida nem desprezada, porque se ela for esquecida ou desprezada, né, a gente se perde na vida, como a razão, por outro lado, que também não pode ser nem esquecida nem desprezada, porque senão a gente, né, justamente não vê mais, não observa mais, não percebe mais os detalhes da realidade. As duas coisas precisam sempre, constantemente estar presentes e não se opõem. As duas coisas nos levam a Deus. Um ato de fé, assim como um ato racional, verdadeiramente racional, é um ato que nos aproxima de Deus. Deus espera de nós, e não é viver uma hora racional e outra hora como pessoa de fé, né? Não é viver um dia, agora eu trabalho no hospital, sou um ente racional. Quando eu estou na igreja, sou então uma pessoa de fé. Não, as duas coisas vêm juntas. E aqui a gente vê talvez a maior importância da atuação do cardeal O'Connor, que é toda a sua dedicação, mas dedicação completamente engajada à questão, por exemplo, da luta contra o aborto, da luta contra a eutanásia, da luta pelas famílias, de toda a questão da dignidade humana. Justamente a partir dessas duas asas da fé e da razão, ele diz, é impossível que uma pessoa humana, que um sacerdote, que um militar, seja quem for, seja favorável ao aborto. O aborto não tem nome, é um escândalo sem precedentes, porque está se matando um ser que primeiro é importante para a preservação da nossa própria, enfim, né, vida na Terra. Racionalmente é absurdo matar os nossos próprios filhos. E, por outro lado, tem uma dignidade, isso nos diz a fé, né, que a gente não pode tocar. Portanto, matar essas pessoas inocentes, sem defesa, que não têm absolutamente nem culpa, nem escolha de terem sido concebidas, não há ato que possa ser mais, enfim, né, terrível, cruel e inumano. E isso ele vai aplicar à eutanásia, isso ele vai aplicar, né, a toda a mentalidade moderna de consumismo, de, enfim, né, de busca de conforto, de capitalismo selvagem, vamos dizer assim, né, a toda a mentalidade de ditadura. Ele é, nesse sentido, na sua simplicidade, um paladino desses valores que estavam lá no começo da história americana, né, nos chamados pais da pátria americana, na Constituição americana, né, os valores da liberdade verdadeira, os valores da dignidade humana verdadeira, que se baseiam e se fundamentam na crença de que existe um Deus, que esse Deus é bom, que esse Deus nos criou, né, para o bem e nos criou bons. Isso a gente basta ler o começo da Constituição americana, com toda a sua importância gigantesca histórica. E, infelizmente, ele dizia, isso vai sendo perdido hoje em dia. Nós mesmos, americanos, já não vivemos mais esse ideal americano. Nós mesmos deixamos de lado tanto a nossa fé num Deus que é quem nos mostra o caminho, como isso é uma consequência automática dessa perda da fé, como a nossa crença na liberdade, por exemplo, a nossa crença, né,
na capacidade humana de buscar a sua própria vida, de construir a sua própria felicidade aqui na Terra, na capacidade que Deus nos deu de agir, de atuar a partir da nossa inteligência, a partir da nossa capacidade, enfim, né, prática, mas também a partir da fé, do amor, da humildade que devem existir no nosso coração. É uma vida muito impressionante, mas por outro lado muito discreta. E nesse sentido, talvez um grande exemplo para nós hoje, para o nosso clero, porque a gente não tem provavelmente, né, a oportunidade de fazer coisas heróicas como esses cardeais que viveram na época do nazismo e do comunismo. O que Deus pede de nós é a fidelidade, mas não uma fidelidade morna, medíocre e cansada, e sim uma fidelidade como a do cardeal O'Connor, cheia de vida. Ele era um homem cheio de alegria, né? Muito querido, muito enfim, brilhante, vamos dizer assim, na sua apresentação, na sua realidade com os outros. Uma fidelidade que se mostra no dia a dia, que se mostra nas coisas pequenas, né? Que se mostra que não se compromete com a mentalidade errada que nós vemos ao redor de nós, que não se deixa levar por desejos de carreirismo, de fama, por medo, né, pela enfim, intimidação que a gente sofre constantemente no mundo de hoje. Imagina ele como cardeal. Quando ele morreu, em 2000, esse homem que obviamente era, vamos dizer assim, né, atacado, e às vezes muito fortemente pela imprensa americana, inclusive pela política americana, obviamente que ele era, nesse sentido, impopular, né? Para surpresa da gente, a gente poderia dizer, quando um homem desse morre, o próprio presidente americano, inclusive presidentes antigos dos Estados Unidos que ainda estavam vivos, foram ao seu enterro. Pessoas das Nações Unidas, pessoas da política americana, as notícias saíram nos maiores jornais americanos, no New York Times, por exemplo, porque se reconhece o valor de uma pessoa assim. E se a gente se deixa levar pela mediocridade, no fundo, a gente não vale nada, né? E as pessoas reconhecem, mesmo os inimigos reconhecem o valor da verdade, o valor da fé, o valor, por exemplo, né, de uma pessoa de integridade moral. Então, ele sofreu, de certa forma, bastante durante a vida pelas acusações que recebeu, etc., mas logo na sua morte, no seu enterro, essas mesmas pessoas, de certa forma, né, souberam homenageá-lo por causa da sua grandeza e, né, dizem, mesmo que a gente não concorde, a gente tem que dizer que ele era um grande homem. Uma das coisas mais bonitas que ele fez foi criar na Arquidiocese de Nova York as chamadas Sisters of Life, Irmãs pela Vida, que são irmãs, muito bonito isso, que na sua qualidade de pessoas consagradas a Deus, né, celibatárias, se dedicam a cuidar das mães de família, sobretudo de mães, né, que são mães solteiras, para evitar o aborto, mas não só evitar o aborto, e sim cuidar dessas pessoas, cuidar dessas mulheres, ajudá-las na sua vida, ajudá-las a criar os seus filhos, né? Essa fundação dele mostra muito bem o seu coração. Não se trata aqui de, né, gritar e falar contra o aborto somente, se trata justamente de usar a caridade, né, de ajudar essas pessoas, de estar ali justamente pelas mulheres que sofrem, que estão sozinhas pelo seu pecado ou pelo pecado dos outros, e realmente ajudá-las, dar a mão a elas e aos seus filhos para que, né, a vida familiar possa de alguma forma se restabelecer num mínimo de dignidade humana. Mas para isso é preciso fé, para isso é preciso acreditar que Deus existe, e que a nossa vida, né, de certa forma, se não faz, se não leva a cabo aquilo que Ele deseja de nós, então a gente pode ter toda a ciência do mundo, como diz São Paulo, né? Eu posso ter toda a ciência do mundo, se eu não tiver amor, na verdade eu não sou nada. Ele era um grande exemplo desse ensinamento de São Paulo. Um grande abraço e até o próximo encontro.